convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. E eu peço a gentileza a você que está aqui no templo, a você que nos acompanha pela internet, de manter esse texto aberto enquanto há exposição da palavra do Senhor. Então, por gentileza, mantenha esse texto aberto. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até aqui. Pai de amor, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pelo grande privilégio que nós temos, ó Pai, de nos reunirmos nesse dia, que é o dia do Senhor, para cultuar ao Senhor, o Deus vivo, o Deus santo, o Criador do universo, o Deus soberano que dirige a história. Louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo momento de comunhão que temos aqui nesse culto entre nós e, acima de tudo, com o Senhor. Louvado seja o teu nome pela liberdade de culto que temos no nosso país, pelo privilégio, ó Pai, de abrirmos a tua palavra e meditarmos, ó Deus, a respeito da revelação especial do Senhor. Entretanto, Deus, nós não conseguimos entender essa palavra, ó Pai, se o teu Santo Espírito não iluminar a nossa mente e o nosso coração. E essa é a minha oração nessa noite. Que o Senhor, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, o nosso coração, nós que estamos aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet também, para que possamos, ó Pai, entender a tua palavra e sermos alimentados espiritualmente por ela. Fala ao coração do teu povo, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar o sermão dessa noite destacando 2 verdades importantes. A primeira verdade é que o homem é um ser relacional. Todos nós estamos o tempo todo nos relacionando com outras pessoas. E nessa relação, nós exercemos papéis. Eu, por exemplo, Juliana, eu sou pastor dos membros da primeira igreja presbiteriana aqui de Indaiatuba, mas eu sou também esposo da Juliana, eu sou pai do Murilo e do Vinícius, eu sou filho da Janete, eu sou neto da Cisira, eu sou amigo dos meus amigos, eu sou vizinho dos meus vizinhos e por aí vai. O que eu quero dizer é que todos nós exercemos vários papéis. E em cada um desses papéis, nós nos relacionamos com outras pessoas. Todos nós estamos nos relacionando o tempo todo com pessoas. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar. A segunda verdade é que nós não somos perfeitos. Pelo contrário, eu e você somos imperfeitos. Eu e vocês somos pecadores. Isso significa que nas nossas relações nós vamos pecar contra as pessoas e as pessoas vão pecar contra nós. Isso significa que você vai pecar e vai sofrer, com o pecado no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com os colegas de trabalho, no seu relacionamento com os vizinhos, enfim, em todos os seus relacionamentos, ou você vai se decepcionar
com as pessoas que pecam contra você, ou você vai decepcionar as pessoas, porque somos imperfeitos, somos pecadores. Por isso, o perdão é algo fundamental nos nossos relacionamentos. Eu preciso perdoar você quando você pecar contra mim. Você precisa me perdoar quando eu pecar contra você. Você, meu irmão, precisa perdoar a sua esposa. Você precisa perdoar o seu esposo. Você precisa perdoar o seu filho. Você precisa perdoar os seus pais. Nós precisamos perdoar as pessoas que pecam contra nós. Mas a pergunta que surge é: quantas vezes, pastor? Quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa que peca contra mim? Será que há um limite onde nós podemos pecar contra as pessoas e as pessoas pecarem contra nós? Hoje nós vamos estudar um texto, irmãos, que mostra que nós que somos cristãos, nós que amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós que dizemos que somos cristãos, nós devemos estar prontos a perdoar sempre. Bom, e isso por dois motivos. O primeiro deles, você pode passar para mim aí, por gentileza, é porque Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Você que está aqui no templo, você que está em casa, todos nós, tínhamos uma dívida impagável com Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu espero que você esteja com o seu texto aberto. O versículo 21 diz assim, acompanhe aí. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Irmãos, essa pergunta aqui de Pedro está relacionada ao ensino de Jesus no versículo 15. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15, você pode acompanhar no telão se você quiser. O Senhor Jesus, ele nos traz um ensino e ele diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então quem está ensinando aqui é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ele ensina uma lição muito importante para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que quando o meu irmão pecar contra mim, eu que fui o ofendido, devo tomar a iniciativa de procurar aquele que me ofendeu para reconciliação. E eu digo que essa é uma lição extremamente importante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na prática nós vemos o extremo oposto. Nós vemos o contrário. Quando um irmão peca contra outro, esse irmão que foi ofendido, na prática, ele fala sobre essa ofensa com todas as pessoas, menos com a pessoa que o ofendeu. E quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos desobedecendo uma ordem clara do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição que está ali no telão é absolutamente clara. O Senhor Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, se ele pecar contra você, você vai arguí-lo entre ti e ele só. Você não tem que procurar o seu pastor para falar mal do seu irmão. Você tem que ir primeiro confrontá-lo. Conversar com ele. Esse é o ensino bíblico. O ensino de Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E Pedro,
aprendeu essa lição. Ele aprendeu que quando alguém peca contra ele, ele deve, segundo o Senhor Jesus, procurar essa pessoa para reconciliar. Ele deve ter essa iniciativa de procurar a pessoa. Mas a pergunta é, até quantas vezes? Quantas vezes eu devo esperar, tomar a iniciativa de procurar o meu irmão para me reconciliar quando ele peca contra mim? Pedro sugere um número aí. Veja aí o versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Olha a sugestão de Pedro. Até 7 vezes? Talvez Pedro queria receber um elogio aqui do Senhor Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque os rabinos e fariseus, eles ensinavam que você deveria perdoar aquele que peca contra você, no máximo até 3 vezes. Então, pecou uma vez, tudo bem. Pecou 2 vezes, tudo bem. Pecou 3 vezes, limite, a 4ª vez, esquece. Esse era o ensino rabínico. Certo? Então, Pedro, ele está mais do que dobrando aquilo que era estabelecido pelos fariseus e pelos rabinos. Talvez ele falasse: puxa, agora, olha como eu sou generoso, Senhor Jesus. Eu não digo 3, eu digo 7. Né? Mas olha a resposta do Senhor Jesus, a surpreendente resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, não é que nós devemos, eu não sou muito bom de matemática, mas nós não devemos perdoar até 490 vezes. Então, pecou contra mim, eu perdoo até 490. 491 acabou. Não é isso. O que o Senhor Jesus está ensinando nesse texto é que um verdadeiro cristão, uma pessoa que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, deve estar pronto a perdoar sempre. Todas as vezes que alguém pecar contra você, você deve perdoá-lo, se você é um verdadeiro cristão. E para ilustrar isso, o Senhor Jesus ele vai contar uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Acompanhe aí na sua Bíblia o verso 23 e o verso 24. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O verso 23, irmãos, apresenta um servo, mas esse não era um servo qualquer. Na verdade, ele seria um governante de uma das províncias desse rei. E de tempos em tempos, esse rei, ele chamava os seus servos para lhe entregar os impostos. Ele chamava os seus servos para prestar contas a ele. E o verso 24 mostra que um desses servos do rei tinha uma dívida de 10.000 talentos. Mas quanto vale 10.000 talentos? Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, 10.000 talentos, todos os impostos da Judéia, Pérea, Samaria e Galileia, durante um ano, todos os impostos eram equivalentes a 800 talentos. 10.000 talentos representavam todos os impostos da nação durante 13 anos. Para vocês terem uma ideia de como essa dívida era uma dívida astronômica. O que Jesus
está mostrando aqui, irmãos, é que esse homem ele tinha uma dívida impagável com esse rei. Para vocês terem uma ideia, um trabalhador ganhando 1 denário por dia, para ele pagar essa dívida, ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Para que esse servo pudesse pagar a sua dívida, ele deveria trabalhar 157 mil anos. Ou seja, era uma dívida impagável. Pastor, como que esse servo conseguiu adquirir essa dívida? Não importa. Até porque essa é uma parábola. Essa não é uma história real. O Senhor Jesus está contando uma parábola, uma história fictícia, tentando trazer para nós algo espiritual. Então, Jesus está destacando aqui que esse servo, ele tinha uma dívida impagável. 157 mil anos para que eu possa pagar essa dívida. E essa parábola, essa história fictícia, irmãos, ela aponta para uma história verdadeira. A história da sua vida e a história da minha vida. Assim como esse homem, esse servo, ele tinha uma dívida impagável com o rei, eu e vocês temos uma dívida impagável com Deus, o Rei dos Reis. E assim como esse servo foi chamado em determinado momento da história para acertar contas com o seu rei, você que me ouve aqui no templo, você que me ouve em casa, todos nós seremos chamados diante de Deus para acertar contas com o nosso Deus. A palavra de Deus mostra isso. Acompanhe no telão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Veja esse outro texto no telão, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você e eu, irmãos, todos nós, vamos prestar contas diante de Deus, o Supremo Juiz. E assim como esse homem, nós temos uma dívida impagável com Deus. Veja Romanos, capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz: ninguém, nem eu, pastor Juliano, nem você que está no templo, nem você que está em casa, nenhuma pessoa que nós conhecemos, ou seja, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai ser absolvido no dia do juízo porque cumpriu a lei de Deus. Porque olha só o que o texto continua: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei mostra para mim e para você que nós somos devedores. A lei mostra para mim e para você que nós não temos condições por nós mesmos de sermos absolvidos no dia do juízo final. Vamos voltar para a parábola. O verso 25 diz o seguinte: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Como o servo não tinha condições de pagar a sua dívida impagável, o rei deu a ordem para que ele e a sua família fossem vendidos. Entretanto, irmãos, esse dinheiro
não faria nenhuma diferença, porque 10.000 talentos equivalem a 174 mil quilos de ouro. E um escravo, aproximadamente 30 moedas de prata. Mas ele estava condenado. Mas esse servo, ele argumenta com o rei. Veja aí o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Então veja a reação desse servo que tinha uma dívida impagável. Primeiro, ele não nega a sua dívida. Eu realmente devo isso. Eu tenho essa dívida astronômica com o rei. Em segundo, ele não tenta explicar como chegou essa dívida. Terceiro, ele não tenta negociar a dívida. Rei, eu não tenho condição de pagar tudo isso, mas eu vou pagar uma parte disso. Né? O que ele faz? Ele prostra-se e pede paciência. Sê paciente comigo e tudo pagarei. Isso era possível? Claro que não. Como eu disse, para que ele pagasse a sua dívida, ele tinha que trabalhar sem gastar nada durante 157 mil anos. Mas ele pede paciência ao Senhor. Agora veja a reação do rei, verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O texto mostra, irmãos, que aquele rei, ele teve compaixão desse servo. Ele se colocou no lugar desse servo. Além disso, esse texto mostra que o rei ofereceu ao servo muito mais do que aquilo que ele tinha pedido. Ele tinha pedido paciência para poder pagar a dívida. E o rei oferece o cancelamento da sua dívida. A dívida toda desse servo foi perdoada. A sua dívida foi cancelada diante do rei. Vamos fazer mais uma pausa à parábola e vamos mais uma vez para a história da sua vida e da minha vida, se você é um verdadeiro cristão. Como eu disse, irmãos, esse homem, ele tinha uma dívida impagável diante do rei. Assim como eu e vocês temos uma dívida impagável com Deus. Entretanto, assim como esse rei se compadeceu do servo, o Deus que nós estamos adorando nesse momento, o Rei dos Reis, ele se compadece de nós. Ele se coloca no nosso lugar. A palavra do Senhor, no Salmo 103, verso 13 e 14, diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a sua estrutura e Ele sabe que somos pó. Nós somos pó na questão física, nós somos pó na questão emocional, nós somos pó na questão espiritual, nós somos pó na questão moral. E por conta disso, Deus se compadece de nós. E porque Ele se compadece de nós, por meio de Jesus Cristo, Ele cancelou a nossa dívida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Preste atenção, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando absolutamente todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Por isso que uma das últimas palavras que Jesus Cristo diz na cruz do Calvário, que foi dito em aramaico, mas foi registrado em grego, é tetelestai. Que na nossa versão foi traduzido como consumado, mas a melhor tradução é está pago. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz é está pago. Porque ele estava pagando a minha dívida, a sua dívida e a dívida de todos aqueles que são verdadeiramente cristãos. Então o que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, é que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós recebemos o perdão de uma dívida impagável. Por conta disso, você tem o dever de perdoar todos aqueles que ofendem você. Mas você deve perdoar aqueles que pecam contra você por um segundo motivo que está ali no telão. Aqueles que não perdoam não receberão o perdão de Deus. Olha só o que diz o versículo 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. O texto diz que esse servo, que teve uma dívida impagável, perdoada, totalmente cancelada, ao sair do palácio ele encontra com um conservo. E que esse conservo lhe devia 100 denários. Os 100 denários que esse conservo devia ao servo são 600.000 vezes menor do que o valor de 10.000 talentos que haviam sido perdoadas. E a dívida desse servo, se ele tivesse que pagar o rei, ele tinha que trabalhar 157 mil anos, aproximadamente. A dívida do conservo era de apenas 3 meses. Se ele trabalhasse 3 meses, ele conseguiria pagar a sua dívida. E quando o conservo pede misericórdia e fala: sê paciente comigo, porque se você comparar, o pedido é o mesmo. Quando ele diz: sê paciente comigo, que eu te pagarei, isso era possível, porque era apenas 3 meses de trabalho. Mas quando o servo fala ao rei: sê paciente comigo, ele estava mentindo. Mas mesmo recebendo essa grande bênção de ser perdoado de uma dívida imperdoável, impagável, mesmo recebendo a misericórdia do rei, ele não conseguiu ser misericordioso com o seu conservo. Ele lançou o conservo na prisão até que ele pagasse toda a sua dívida. Ou seja, esse homem, ele perdeu a oportunidade de exercer a misericórdia que ele recebeu da parte do rei junto ao seu conservo. O seu coração estava endurecido. Esse homem tinha um coração de pedra. Agora veja o versículo 31 a 33. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo,
como também eu me compadeci de ti? O verso 31, irmãos, diz que algumas pessoas testemunharam aquilo que aconteceu. Eles viram esse servo saindo do palácio com a sua dívida cancelada, encontrando com um conservo, agarrando no pescoço desse conservo, pedindo que pagasse essa dívida. O conservo não tinha condições de pagar, então ele lança esse conservo na cadeia. Então essas pessoas se entristecem e eles vão relatar ao rei tudo o que tinha acontecido. Então o rei mandou chamar novamente o servo. E perceba algo interessante aqui. O rei está irado com o servo que havia sido perdoado, não por conta da dívida. A dívida já estava cancelada. Mas por conta da falta de misericórdia que ele teve com o conservo. Não é? E agora eu quero chamar a sua atenção para um ensino de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. O ensino de Jesus diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tanto essa parábola, irmãos, quanto a oração do Pai Nosso, nos ensina que o nosso perdão está relacionado ao perdão que nós oferecemos para as pessoas. Por isso que nós temos que perdoar. Agora veja o versículo 34. Ele está dizendo o seguinte: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Então o rei indignado, ele revoga o perdão que havia dado ao servo e executa o juízo. O que ele faz? Ele pega esse servo que recebeu misericórdia e que não usou de misericórdia para com o servo, e ele executa a sentença. Ele é levado aos verdugos para ser torturado até que pagasse a dívida. Quanto tempo? 157 mil anos. Até que ele pagasse. Como ele não tinha condição de pagar, ele ficaria sofrendo, sendo torturado. E agora no versículo 35, nós temos o final da nossa história. Nós temos a aplicação dessa parábola. Olha só o que o Senhor Jesus diz: assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos ler todo mundo junto? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Esse texto nos ensina, irmãos, ele é claro. E ele ensina que nós devemos estar sempre prontos a perdoar por dois motivos. Primeiro, porque nós recebemos o perdão de uma dívida impagável. E segundo, porque aqueles que não perdoam, eles não vão receber o perdão de Deus. E por que isso? Porque uma pessoa que de fato foi regenerada, uma pessoa que de fato foi eleita por Deus, uma pessoa que de fato entendeu o amor de Deus sobre ela, que entendeu a misericórdia de Deus sobre ela, ele vai ser misericordioso. Ele tem que ser misericordioso. Eu e você temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. E frente a isso, irmãos, eu quero trazer duas aplicações práticas, né? Todas as aplicações são práticas, na verdade, mas duas aplicações. A primeira delas, tenha um coração grato a Deus. Muitas vezes nós temos uma vida de murmuração. Nós murmuramos contra a esposa, murmuramos contra a família, por conta do trabalho, por conta da falta do trabalho, por conta do governo. E nós não temos um coração grato a Deus.
E quando nós entendemos isso, que nós tínhamos uma dívida impagável contra Deus e que nosso futuro eterno seria a condenação, mas nós somos salvos, a nossa dívida foi paga por meio de Cristo Jesus. É necessário que nós tenhamos uma vida de alegria e de gratidão a Deus. Então essa é a primeira aplicação que eu queria trazer para os irmãos. A segunda aplicação, antes de falar, eu quero que você pense. Quem são as pessoas que você tem que perdoar? Quem são as pessoas que pecaram contra você? São pessoas da sua casa? Do seu trabalho? Da sua faculdade? Pessoas aqui da igreja? O seu dever, se você de fato foi remido no sangue do Cordeiro, é perdoar essas pessoas. Porque essa é uma exigência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, confirma isso dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Veja só, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com dificuldade de perdoar alguém que te fez muito mal no passado. Saiba que é seu dever perdoar essa pessoa. E é bom falar o que é perdão, né? O perdão significa cancelar. Né? É deixar o outro livre. Quando você não perdoa alguém, essa pessoa está presa a você e você está presa a essa pessoa. E é necessário que você perdoe, que você deixe essa pessoa livre. Isso é perdão. É importante dizer também que os pecados têm consequências. E muitas vezes, o perdão é, você perdoa essa pessoa, mas esse pecado que essa pessoa cometeu contra você ou você cometeu contra ela, haverá consequências. Se uma pessoa me rouba quando ela entrou na minha casa, me rouba, eu devo perdoá-la. Não significa que eu preciso colocá-la de novo dentro da minha casa. Percebe? Ou num casamento, quando há uma traição, sempre deve haver perdão. Sempre. Você não tem o direito de não perdoar alguém que te traiu. Você tem a opção, e nunca é a orientação pastoral, tanto do reverendo Paulo quanto a minha, de separação. Mas a Bíblia diz que por conta da dureza do coração você pode separar. Mas nunca de não perdoar. E a gente vai lutar para que essa família continue. Mas caso haja separação, é a consequência do pecado. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis ao ensino do nosso Mestre. Se nós somos cristãos, isso significa que nós devemos ensinar os ensinamentos de Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina nesse texto que nós devemos estar prontos e perdoar sempre. Amém?